Olá, gente, meu nome é Rick e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que quando eu pensei na ideia desse vídeo, eu juro pra vocês que eu tava passeando pelo Facebook, sim, as pessoas ainda usam o Facebook, e lá tinha uma propaganda sobre a série iCarly. E aí eu olhei pra aquilo e falei assim, gente, o que rolou com essa garota? A Miranda, ela é uma atriz que, na época das primeiras temporadas de iCarly, ela era uma atriz muito famosa, ela era uma grande promessa, né, na indústria, e ela simplesmente flopou, ela simplesmente desapareceu. E aí eu falei, gente, por que a Miranda Cosgrove flopou? O que aconteceu? Por que a carreira da Miranda não vingou do jeito que era pra ter vingado? Porque tinha tudo pra dar certo. E aí eu falei, vou pesquisar. E aí eu trouxe esse vídeo pra vocês. É um vídeo diferente dos outros que eu postei até agora, né? É um vídeo mais fofocas e tal. Então é um formato novo e eu espero que vocês gostem. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. E é isso. Vamos pro vídeo. E antes de começar a falar um pouco, eu queria saber, vocês sabem quem é Miranda Cosgrove? Eu sei que eu já falei que ela é do iCarly, mas assim, vocês lembram dela? Vocês lembram de assistir? Vocês conhecem outros trabalhos dela? Vocês sabiam que ela é cantora? Então eu vou contar um pouquinho sobre a história dela pra vocês agora. Miranda Taylor Cosgrove é uma atriz, cantora, compositora, dubladora e apresentadora, nascida no dia 14 de maio de 1993, na cidade de Los Angeles, mais conhecida por seus papéis no filme Escola de Rock e na série da Nickelodeon iCarly. Bom, gente, a Miranda, ela não veio de uma família rica, ela veio de uma família classe média. O pai dela tinha uma lavanderia e a mãe dela era uma dona de casa, e ela foi descoberta quando ela tava cantando e dançando num restaurante e falou, vou transformar sua filha numa grande estrela. Os primeiros trabalhos dela não foi como atriz, foi participando de comerciais e propagandas para grandes marcas como McDonald's e Burger King. E aí, quando ela tinha 7 anos, simplesmente ela falou, eu quero virar atriz. E desde então ela começou a fazer aulas, começou a se preparar, e foi aí que ela teve o primeiro trabalho dela. Ao contrário do que eu achava, não foi no filme que eu achei que ela começou, mas na verdade ela teve uma participação muito estranha no episódio piloto de Smallville. A gente não vê a cara dela, mas ela dublou a atriz que faz a personagem da Lana quando era pequena. Então assim, a gente não vê a cara dela, a gente só vê a voz dela, e a própria atriz que fez o papel não falou. E em 2003 nós pudemos ver finalmente a cara dela, né, nas grandes telas, que foi no filme Escola de Rock, junto com o ator Jack Black, e na época esse filme fez muito sucesso, tanto de bilheteria quanto de crítica. O filme, ele teve uma nota de 91% no Rotten Tomatoes, que é um site de críticas de filme. E esse foi o grande passo dela, né, já começando aí bombando. Ela fez a personagem Summer. Engraçado que o papel dela nesse filme era uma personagem que não tinha aptidão nenhuma pra música. Ela cantava muito mal, o que é engraçado porque nessa época ela já fazia aula de canto. I can sing. You can? Mm-hmm. All right, Summer, belt it. Memory all alone in the moonlight. Stop. Okay, good. That's pretty good. All right. E ela também participou do filme Os Seus, Os Meus e Os Nossos, né? Que foi um filme que também fez bastante sucesso. Então aí nós já temos 2 filmes dela que fez bastante sucesso. Mas aí nós temos o sucesso dela também nas telas, né? Na televisão. Que foi... Logo em seguida que ela terminou de gravar a Escola de Rock, ela foi convidada a participar da série Drake e Josh, que foi um grande sucesso. A personagem dela, né? Fazia meio que uma vilã da série. E ela fez tanto sucesso com esse papel que ela acabou ganhando uma série própria pra ela. Não como a personagem vilã, mas como um novo personagem com uma série toda em volta dela. E que série que foi essa? iCarly. E eu acho que assim, as pessoas, elas não têm uma noção de como essa série iCarly, ela foi tão grande na época, né? Eu também não fazia ideia disso, porque eu era mais acostumado com séries da Disney, tipo Hannah Montana, Feiticeiro do Waverly Place e tal. E eu achava que a iCarly era uma série qualquer da Nickelodeon. E na verdade não. Na verdade, iCarly era a maior série teen daquele momento. iCarly teve 7 temporadas, 1 filme e 4 especiais, que foram lançados entre os anos de 2007 e 2012. E só pra nível de comparação, o episódio mais assistido da série iCarly teve um total de 13 milhões de espectadores. E a maior série da Disney não foi Hannah Montana, não foi Os Feiticeiros do Waverly Place, foi As Visões da Raven, tendo o seu maior episódio 10 milhões de espectadores. Então você consegue comparar como que essa série era imensa em comparação com a sua concorrente, que era a Disney. E tanto até hoje, no ano de 2023, essa ainda é a série de maior audiência do canal Nickelodeon. Eu nem sei se a Nickelodeon ainda tá no ar. Então foi o grande ápice do canal. Além da sua grande audiência, a série concorreu a vários prêmios, incluindo o Emmy. Tá, gente, vocês têm noção que é o Emmy? E foi graças a essa série que em 2012 a Miranda, ela entrou no Guinness Book como a atriz mirim mais bem paga da televisão, recebendo cerca de $180 mil por episódio de iCarly. Gente, vocês não são $180 mil para gravar um episódio. E além de tudo, essa série também serviu como pontapé inicial na carreira musical da Miranda, porque ela cantou a abertura, né, da sua série, que foi Leave It All To Me, junto com o Drake, que foi o seu companheiro de série
em Drake e Josh. Essa música, Leave It All To Me, que foi inclusa numa trilha sonora para a série. Mas em 2009 ela lançou About You Now, que debutou em número 47 no chart da Billboard. Bom, em seu primeiro álbum intitulado Sparks Fly, ele foi lançado em 2010 e ficou em 8º lugar no chart de vendas de álbum, vendendo aproximadamente 36 mil cópias. E ainda em 2010 ela lançou a música Dancing Crazy, que é uma música escrita pela Avril Lavigne, que eu também sou muito fã, que seria adicionado no seu segundo EP lá pra 2011, que foi quando ela fez a primeira parte da sua tour, né, Dancing Crazy Tour, que ela começou em 2011, e aí teve uma pausa, né, porque foi a primeira parte da tour, e ela lotava os espaços onde ela fazia show e tal, e aí ela deu uma pausa pra poder voltar às gravações de iCarly. E aí você fala, carreira musical bombando, carreira de atriz bombando, né, naturalmente ela vai assinar muitas propagandas, né, ela vai ser chamada pra fazer publicidade pra algumas marcas, assim como ela fez lá muito tempo atrás. E em 2010 ela assinou um contrato com a empresa de cosméticos Neutrogena, guardem esse nome porque eu vou falar ele mais pra frente, e sendo nomeada também embaixadora da marca. Bom, e aí você pergunta, tava bombando na série, ela tava bombando com a música dela, assinou contrato e propaganda, como que isso simplesmente acabou? Ela simplesmente... Como que aconteceu isso? Bom, gente, tudo isso que eu falei agora, todo esse sucesso que ela fazia na época, é pra vocês terem uma noção do quão grande ela seria. Eu tenho certeza que ela, hoje em dia, ela poderia ter sido uma Selena Gomez, né, que eram as pessoas que ela batia de frente na época, que era Selena Gomez, até a própria Ariana Grande, que saiu do canal dela, por que hoje em dia ela não é tão grande como essas atrizes? E eu acho que, assim, o problema dela começou quando ela foi pra segunda parte da sua tour, né, a Dancing Crazy Tour, foi fazer a segunda parte, e aí, depois de fazer um dos shows, ela seguiu viagem para o seu próximo destino de ônibus, e ela tava nesse ônibus com a mãe e mais alguns integrantes da banda, só que nesse trajeto de um lugar pro outro, o motorista dormiu no volante, e aí eles sofreram um acidente. E aí eu lembro que foi muito feio o acidente, que pelo que saiu nas notícias, o motorista dormiu no volante e bateu num reboque que estava parado na pista. E aí ela precisou fazer cirurgia, ela precisou ficar numa cadeira de roda por muito tempo. Até então a equipe dela tinha soltado uma nota falando que os shows seriam adiados, mas eu acho que ela ficou tão traumatizada com isso, e assim, demorou muito pra ela se recuperar. Demorou tanto, que eles decidiram, assim, cancelar completamente a turnê dela. O que gerou aí um prejuízo de 400 mil dólares, foram os números que eu vi nas pesquisas, né? Não tô confirmando que foi esse número, mas o que eu achei nos sites, né, que eu pesquisei, sites em inglês, estavam dizendo que foi um prejuízo de 400 mil dólares. E além desse prejuízo, né, ela teve que dar uma pausa nas gravações da temporada que ela tava gravando de iCarly, pra poder se recuperar do acidente. Então a gente já coloca aí, ó, cancelamento da tour, pausa nas gravações de iCarly, e aí, lembra daquela marca que eu falei que ela assinou, que ela foi nomeada a embaixadora, e também cancelou o contrato com a atriz, ela perdeu o contrato com a Neutrogena, e como se já não bastasse, depois de um tempo que ela finalmente conseguiu se recuperar, a gravadora cancelou o contrato dela. A gravadora simplesmente cortou o contrato com ela. Então coloca aí, pausa na iCarly, cancelamento de contrato com a empresa de cosméticos que ela foi nomeada embaixadora. A gravadora simplesmente começou a desacreditar do seu trabalho, porque quando ela teve esse tempo de espera dela pra recuperação, outras estrelas estavam surgindo na época com as suas músicas e tal. Então a gravadora simplesmente desacreditou de toda a carreira dela, porque foi aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Então ela ficou tanto tempo, né, em pausa, tanto da carreira de atriz quanto da carreira dela de cantora, que as pessoas começaram a se esquecer dela. Então, basicamente, de tudo isso que ela foi perdendo, ela teve um prejuízo de quase 2,5 milhões de dólares. Eu vi umas coisinhas que não foram confirmadas, mas que estavam na internet, de que ela entrou em processo contra o motorista, que ela disse que ficou desfigurada e tal. Ela disse que acordou com um buraco na perna dela. Então, assim, gente, esse assunto do acidente dela, na época, foi um fuzuê, foi um negócio tão grande. E eu nunca tinha visto a Miranda participar de uma polêmica, ser uma pessoa polêmica, ela nunca foi disso. Me surpreendeu eles largarem ela assim tão fácil, por causa de um acidente. E aí, em 2012, chegando no final de iCarly, ela simplesmente decidiu abandonar a carreira dela, né? Ela decidiu deixar em pausa a carreira dela pra se dedicar aos estudos. Ela já vinha falado isso bastante tempo, que ela sempre sentiu um vazio nela, ela sempre sentiu um vazio, que faltava alguma coisa, que ela queria ter a experiência de se formar, de ir para uma faculdade, e foi exatamente isso que ela fez. Ela, terminando a temporada de iCarly, ela foi para a universidade, onde ela começou o curso de atuação,
Mas aí depois ela trancou esse curso e ela fez o curso de psicologia. Só que essa pausa dela, na verdade, não foi uma pausa. Ela reduziu o tanto de trabalho que ela fazia. A última pá de areia no caixão da carreira dela. Gente, calma, que eu tô exagerando um pouco, mas é porque, assim, foi brusca na época, esse sumiço dela. Porque, ó, vamos lá. Ela esteve envolvida em 2 projetos de série que nem chegou a ser gravado. Tipo, foi cancelado antes mesmo de começarem a produzir. E aí, um dos únicos projetos pra televisão que ela conseguiu fazer foi pra série Crowded, que, assim, foi cancelada na primeira temporada por causa da baixa audiência. Então você vê aí, uma série que ela fazia, Teen, top das galáxias, e aí ela foi pra uma outra que, tipo, foi cancelada na primeira temporada por audiência. Quer dizer, a gente já consegue ver a diminuição de público dela. E aí ela também participou de alguns filmes muito fracos, inclusive A Casa do Medo, que teve, assim, nossa, ele tomou, assim, uma lavada da crítica, tendo apenas 17% de aprovação. Mas, embora, assim, a gente não consiga ver a cara dela, ela teve um projeto de bastante sucesso na carreira dela. Ela, como dubladora, ela tava indo bem. Ela dá a voz à personagem Margot do filme Meu Malvado Favorito, que foi um filme de sucesso, renderam mais de bilhões de dólares. Mas é aquilo, né? Ela não é vista, você só ouve a voz dela. Então acaba passando meio que despercebido. E aí a gente acaba achando que ela ficou desaparecida por um bom tempo. Não é o que foi de fato ela fez, acho que ela ficou sumida assim por uns 3, 4 anos. Até que em 2020 saiu a notícia de que ela voltaria a interpretar o papel de Carly no revival pro canal de streaming Paramount Plus. Hoje a série tá fazendo a sua 3ª temporada, provavelmente a série deve estar indo bem, como a série iCarly foi na época para um público teen, né, para um público bem jovem, crianças e tal. Hoje a série ela anda por um caminho diferente, porque os jovens, né, que assistiam iCarly naquela época cresceram, então a série também traz bastante assuntos assim, a mais adultos. Temos aí ela falando sobre sexo, uma comédia um pouco mais adulta do que ela trazia na época de iCarly antes do revival. Só que assim, eu penso, será que ela não fica incomodada de ser pra sempre a Carly? Pra sempre a menina de iCarly? E ela disse que não se importa. Numa entrevista que ela deu, ela disse que ela não se importa de ser vista como uma pessoa de apenas um papel. O que muita gente, né, ficam marcados por um papel, morre de medo. Ela, por outro lado, ela diz que ela não se importa. Eu também não me importaria. Ganhando 180 mil pra fazer um episódio, eu também não me importaria, não. Eu faria esse negócio até eu morrer. Mas enfim, gente, eu queria saber o que vocês acham. Por que vocês acham que a carreira dela não vingou? Por que ela não é, hoje em dia, uma Selena Gomez, uma Miley Cyrus, uma Demi Lovato até... Mariana Grande, por que vocês acham? Onde que foi o erro? Será que foi a pausa que ela deu? Será que foram as péssimas escolhas da equipe dela para projetos na carreira dela? E aí, o que você acha? Então deixa aqui nos comentários o que você acha. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar e me seguir lá nas redes sociais, porque lá eu posto bastante coisa com antecedência. Eu atualizo lá mais rápido do que eu atualizo aqui. Então é isso. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixa aqui embaixo também pra eu saber, pra eu trazer mais vídeos desse tipo. E é isso, gente. iCarly é um tema muito, assim, muito grande. A gente tem várias polêmicas sobre ele. Tem polêmica do Schneider, os abusos que ele fazia. Temos também o caso da Janet McCurdy com a mãe dela. O assunto Nickelodeon tem muita coisa por trás, então se vocês quiserem ver mais coisas sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários também. Eu sei que eu tô pedindo muita coisa pra comentar aqui embaixo, mas é pra me ajudar a engajar esse vídeo, tá? Pro canal crescer e vocês me ajudarem. E aí eu me animar mais a postar mais vídeos pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!